Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? O vídeo de hoje é sobre as peperômias, né? Essa planta aqui, tá certo? Muito em moda agora, né? No dia a dia das pessoas. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essa espécie. Você conhece realmente essas espécies? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esta solicitação foi encaminhada pela Bernadette, tá? E outras pessoas, né? Quais são os cuidados para com as suas peperômias. Na verdade, muitas informações que eu vou passar aqui é relacionado a plantas epífitas, tá certo? Mas fique até o final que a gente vai passar muitas informações bem bacanas sobre essas espécies, né? Que parece que está em moda também, tá certo? Então fique até o final que a gente vai passar muitas dicas importantes, tá certo? A peperômia, né? Normalmente essas espécies são pequenas mesmo, elas não são plantas grandes, né? E são plantas, na verdade, muitas pessoas adquirem essa espécie pelo pequeno tamanho dela, tá certo? Então normalmente são plantas de pequeno porte, como esse aqui, né? Num pote 12, tá certo? E que na verdade são ideais principalmente aí para cultivo nos apartamentos, né? Em ambientes, né, em que o pessoal não tem muito espaço, né, para plantas assim vultuosas, tá certo? As peperômias, né, não são mais do que 1.500 espécies, tá certo? Normalmente são plantas epífitas, tá certo? Então são plantas que você, na verdade, pode encontrar em cima das árvores, né? Então elas estão presentes juntamente a outras plantas, outros galhos, tá? Principalmente na forma, entre aspas, aéreas, tá certo? Elas são espécies, tá? Principalmente, tá? Das regiões da América Central, tá? E da América do Sul, norte da América do Sul, ou seja, nas regiões das grandes florestas. São plantas, né? Então, de origem de florestas normalmente úmidas, tá certo? Por isso, tá? A gente já começa a identificar a sua necessidade, tá certo? Muitas pessoas consideram as peperômias como plantas suculentas, tá certo? Olha, eu não tenho visto nenhuma literatura com relação a isso, ok? E elas são plantas, digamos assim, não muito resistentes à falta de água, tá certo? Como no caso de outras epífitas, como as orquídeas, né? Que elas têm estruturas bem identificadas para
a reserva de água e nutrientes. As peperômias não conseguem sobreviver a um tempo muito grande sem a umidade e sem a água, por isso não sei se ela pode ser considerada plantas suculentas, tá certo? Eu particularmente nunca considerei como plantas suculentas as peperômias, ok? Eu já visitei algumas florestas, né, principalmente amazônica, tá certo? E a gente presenciou várias peperômias nativas, ok? E na verdade são locais de muita elevada umidade relativa do ar, tá certo? Então elas gostam dessa situação de alta umidade de água, locais que chovem, né, garoam muito, tá certo? E principalmente local de temperaturas elevadas, tá certo? Então são plantas que normalmente elas não vão suportar temperaturas muito baixas, ok? Então para vocês que estão no sul do país, tá certo? Essas plantas, a origem, tá, inicial dessas plantas, muitos são híbridas, né? Mas as espécies, né, endêmicas, elas não suportam temperaturas muito baixas, tá certo? Então, em casos de temperatura, digamos assim, muito baixas, é inclusive interessante que você recolha essas plantas dentro de casa, tá certo? Pelo menos nessa fase, tá, de frio muito intenso, tudo bem? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. É comum nas peperômias, né, algumas pessoas enviaram algumas fotos, né, das folhas delas amarelas, né, tá? Mas muitas vezes é devido à baixa temperatura mesmo. Então as plantas acabam amarelecendo as folhas, né? E as folhas acabam caindo, tá certo? Pela baixa temperatura ambiental. Então, por isso que eu acabei de falar, né? Vocês devem, né, em caso de frio mais intenso, tá, alocar ela para dentro de casa, pelo menos nessa fase, tá certo? São plantas pequenas, né? Normalmente, então você poderia fazer isso para preservar, digamos assim, a integridade, tá, das folhas das plantas como um todo. Vamos falar um pouquinho do cultivo em si dessas espécies, né? As peperômias, normalmente, tá certo, elas são encontradas em ambiente de alta umidade e substrato, né? Normalmente orgânicos. Então a gente normalmente recomenda substratos à base de fontes orgânicas, tá certo? E que tenha alta capacidade de retenção de água, tá certo? A gente não indica você ficar, tá, encharcando o vaso, né? Tá? Porque isso pode ocasionar apodrecimento das raízes, inclusive para essas culturas, tá? Para essas espécies. Então, o substrato sempre úmido é bem interessante para cultivo dessa espécie. Com relação à adubação, tá? Como elas são epífitas, tá certo? Se vocês puderem assistir os outros vídeos que a gente fala de plantas epífitas, como é o caso da orquídea, tá? Até a flor de maio, que a gente já postou aqui no nosso canal, tá? Elas não suportam elevada salinidade, tá certo? Então, adubos como o NPK tradicional, né, 4-14-8, 10-10-10, esses adubos não são os mais indicados para essa cultura, tá certo? Elas não gostam de ambiente salino, tá? Muito menos aqueles adubos que vão salinizar em demasia, tá, o seu substrato. O ideal seria aí adubos orgânicos, né, de baixa salinidade, tá certo? Adubos líquidos, né, que tenha a menor salinidade, ou mesmo coach e bocashi, que eu utilizo muito bocashi, inclusive para cultivo dessas espécies, tá certo? Com relação a doenças e pragas, tá? Essas plantas não têm apresentado muitas doenças e pragas, tá certo? Mas tenho visto a presença de manchas, né, causado pelo fungo que causa o chamado antracnose, tá? Esse fungo que normalmente é presente principalmente em antúrios, né, e também em algumas orquidáceas, né? Então você tem que tomar cuidado com relação, tá, à antracnose. Com relação,
tá certo? A pragas, né? Eu tenho visto alguma coisa com relação a cochonilhas, tá certo? Mas é uma planta bem resistente, tá certo? Então muita gente gosta dessa planta, né? E elas acabam, na verdade, entulcerando, né? E a gente vai fazer um vídeo futuramente sobre a divisão dessas touceiras. É muito simples, né? E é uma planta de fácil cultivo. Você pode tê-las em casa, principalmente para quem mora em apartamento, um ambiente pequeno. Você pode ter essas plantas que elas vão embelezar muito bem o seu espaço, né? E principalmente porque são plantas de muito fácil cultivo. Vocês viram que essa planta não tem muito segredo, tá certo? É simplesmente você conhecer um pouquinho da biologia dela, né? Um ambiente muito seco faz mal a essas plantas, tá? Ambiente com ar condicionado, por exemplo, não é muito interessante para na verdade, nenhuma cultura, mas essas plantas, a peperômia, pode sofrer bastante com a falta de umidade. Então, sempre se você ficar borrifando, um pouco de umidade na planta, seria bem interessante também, tá certo? Ok? Se vocês tiveram alguma dúvida, né, alguma sugestão sobre esse vídeo ou outros temas, tá? Por favor, encaminhem as suas perguntas para a gente. Isso é importante para nosso trabalho aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio, tá? O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas em tratamento de câncer que não tem condições de se sustentar na grande capital aqui em Fortaleza. Se você puder contribuir com qualquer coisa, alimento não perecível, tá, roupas usadas, ok? E qualquer donativo, tá certo? Ajude você também. E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.